Fala pessoal, tudo bem? Mais um Pod Política. Hoje eu estou tendo a felicidade e a honra de receber aqui a Rose, pré-candidata a prefeita pelo MDB aqui em Alfenas. Mas antes eu queria agradecer os nossos parceiros aqui. Porto Gesso, se você está construindo aí, quer fazer um acabamento, procura o pessoal lá da Porto Gesso. Se você quer comprar uma casa, também tem o pessoal da Folha Orange Imobiliária. Se você for construir, Rose, procura o pessoal lá da Souza Alfenas. E pessoal, o pessoal tem perguntado na rua onde fica o estúdio, né? Se é Alfenas, é aqui em Alfenas, na Visual Vídeo. Pode procurar a produção aqui, o Eduardo. Segue a gente na rede social também, tem um @ nosso lá do Estúdios Visual. Se você quer anunciar com a gente, ou se você é pré-candidato também, pode nos procurar, a gente grava com você. Acho que é importante, Rose, ter essa abertura, né? A gente está trazendo vários candidatos aqui. Mas hoje é o seu momento. Então, assim, muito obrigado, Rose, por ter aceitado o convite e estar com a gente aqui hoje. Eu que agradeço, Guilherme. Rose, vou te chamar de Rose. O pessoal te conhece como... Rose da Caixa, Rose Junqueira, mas me chama de Rose, vamos simplificar. Vou chamar de Rose. Rose, a gente tem uma dinâmica aqui que é bem simples. Às vezes tem gente que não te conhece ainda. Então, assim, a primeira pergunta é a clássica. Quem que é a Rose? Como é que você se apresenta? Como é que... Fala um pouquinho pra gente da sua história. Então, na verdade, eu não sou alfenense, eu sou de Pouso Alegre, mas há 36 anos eu moro em Alfenas. A minha filha caçula, Laís, nasceu aqui em Alfenas, então muito mais da metade dos meus anos eu passei em Alfenas, né? Então eu me considero alfenense de coração, me considero alfenense por paixão, por vocação alfenense, porque alfenense combina comigo, é meu número, ser alfenense é o meu número. Então eu estou aqui desde 1987 e me identifiquei muito aqui nessa cidade. Quando eu vim para cá, eu vim transferida da Caixa, de Pouso Alegre para cá, e fui ficando, e fui me apaixonando, fui aprimorando a minha carreira profissional na Caixa, fui me atualizando e fazendo mesmo, por meritocracia, uma carreira, né, uma escala, e fui subindo os degraus da profissão de bancária e nunca mais nem pensei em sair daqui, né? E fui fazendo amigos, contatos, construindo muitas pontes, em muitos sentidos, né? Construir pontes, você constrói pontes com amizade, no profissional, em vários segmentos, e aí eu fui me identificando cada vez mais com a cidade e me apaixonando por Alfenas e pelos alfenenses, né? Então, eu estou aqui desde 87, quando foi em 2011, em 2002 primeiro, eu fui transferida para Eloy Mendes, fiquei lá 3 anos, depois fui transferida para Machado, fiquei mais 3 anos, e depois voltei para Alfenas, tive a grata surpresa deles deixarem eu voltar para Alfenas, aí sim vim ser gerente geral aqui na Caixa, fiquei aqui até 2011, dezembro de 2011, bem no comecinho. Aí sim eu passei num concurso interno da superintendência, fui para Poços de Caldas, fiquei lá até a minha aposentadoria e voltei correndo para Alfenas. Depois disso, eu fiquei um tempinho, porque meu marido esteve doente, eu fiquei um tempo em casa e logo voltei ativa e fui ser, então, secretária da Fazenda, secretária municipal no governo Luizinho, secretaria da Fazenda, que era uma secretaria mais abrangente, inclusive, do que é hoje. E depois, quando foi no início da pandemia, 2020, eu fui convidada pela Larissa Velano para trabalhar na Unifenas, então deixei a prefeitura e fui terminar a minha carreira, mas onde eu estou até hoje, prestando serviço como consultora na Unifenas. Ótimo. E eu conheço a Rose desse período da gestão, tem boas lembranças da Rose, me ajudou muito nesse período. Bons tempos, né, Guilherme? Bons tempos. Foi um tempo que a gente trabalhou muito coeso. Feliz. Ô, Rose, e diante disso tudo que você já fez, como é que é essa nova experiência de entrar para a política? É a primeira vez que você se candidata, que você se coloca à disposição? Como é que você está construindo isso? Porque você fala de uma carreira exemplar, né? De alguém que entrou no serviço público federal, se aposentou, enfim, agora se dedicar à política. Né? Você
está comentando, inclusive, que você está como consultora ainda, você não está aposentada, você está trabalhando, você está na labuta. Mas como é que é isso agora de entrar para a política? Então, Guilherme, na verdade, são muitas vertentes, né? Primeiro que eu venho de uma família de políticos, a minha família, tanto do meu pai, que é modesto lá em Pouso Alegre, como Coutinho, Congonhal, eles foram prefeitos, vereadores e tudo, então eu já convivia com esse ambiente, né? E quando eu fui para a superintendência, eu fui tomar conta de 120 municípios, e era o segmento governo, era gestão pública. Então, eu fiz uma pós-graduação em gestão e comecei a trabalhar, então, com os convênios, com o que a Caixa tinha para oferecer para o poder público. E aí, sim, eu tive contato com todos os prefeitos e fui entendendo as dificuldades, fui entendendo o quanto é difícil fazer um contrato valer na gestão pública, fazer ele ter o efeito, chegar onde ele precisa chegar. Né, fui vendo os gaps, as dificuldades, a falta de conhecimento, a falta da expertise mesmo, técnica, para poder fazer chegar, fazer acontecer esses convênios tão importantes. Por quê? Porque o município sempre com pouco recurso, sempre um orçamento apertado. Então, é claro que tinha que buscar esses recursos, né, na esfera federal, na esfera estadual. E aí fazer acontecer, fazer aquele objeto virar uma obra pública era uma coisa assim com muito sacrifício, muito difícil de acontecer, muito burocrático, mas muito mais por falta de conhecimento do que propriamente burocrático. Então eu fui percebendo que a gente tinha que ter ali um meio de campo, que tinha que ter ali uma engrenagem que fizesse chegar no final, né? No finalmente, aquilo que iniciou lá numa emenda parlamentar, passou por toda a burocracia técnica da Caixa, de engenharia, de titularidade, até aquilo ali virar uma obra pública. Então, nesse meio aqui, eu vi que tinha ali precisava de ter uma força. E você sabe bem disso, porque você também já mexeu com emenda parlamentar, eu sei pelas experiências que você passou. Então, você sabe muito bem como é que é fazer aquilo acontecer. Né? E quantas vezes a gente via, com dor no coração, sendo devolvido os recursos por falta de técnica, por falta de terminar aquilo ali. O dinheiro ia embora, o dinheiro chegava, ficava ali numa transição a classificar e, na verdade, no fim, ele voltava. E aí eu fui, né, gostando de querer entender e aprender como que fazia isso acontecer. E aí, sim, na Secretaria de Fazenda, eu pude praticar de perto isso, ainda mais fazenda, que a gente tem que lidar com orçamento, com TCU, com financeiro, né, com tudo, com engenharia, com tudo. Com vereador. Com vereador demais até. Então, o que aconteceu? Ali eu falei, gente, é aqui que eu podia aprender, é aqui que está o gap. E aí você fica com vontade de fazer, né? Porque, assim, a política hoje, ela não é muito bem vista, mas só que se você lavar as mãos e falar assim, isso não é para mim, isso eu não quero. Aí, nossa, vou mexer com isso, nós dá uma dor de cabeça. Nossa, isso aí, não sei o quê. Daí também você não pode falar nada, né? Você não pode reclamar de nada, porque você tem o teu conhecimento, você tem alguma coisa a agregar, você tem uma certa disponibilidade, você tem idealismo. Sim. E falar, não vou porque isso dá dor de cabeça, então fica em casa. Netflix tem vários seriados bacanas para você assistir, e dá tudo certo. Mas não é assim que funciona, né? Eu acho que a gente tem que ter um bichinho que coça a gente e fala assim, não, eu posso agregar, eu posso fazer alguma coisa para fazer acontecer para o meu povo, para a minha cidade, né? E aí despertou isso tudo. Ô, Rose, quando você fala desses 120 municípios que você acompanhou, você fala dessa visão técnica, no meio disso também tem que ter a visão humana, né? Eu acho que no serviço público, inclusive, falta essa visão humana, às vezes, de saber atender. Quando você fala, eu atendia prefeitos, atendia vereadores, enfim, mas no dia a dia, como prefeita, você vai atender desde uma pessoa que vai lá pedir para você pagar uma conta de luz ou de água ou uma cesta básica, enfim. Mas no serviço público tem muito disso, às vezes, dessa falta dessa sensibilidade, né? Às vezes fica, o projeto está reprovado.
E aí esse sonho, talvez, de ter uma escola, de ter um hospital, às vezes um técnico dá uma reprovação ali. E eu acho que, vendo pela tua experiência, pela tua fala, esse elemento humano é muito presente, né? Muito presente. Isso que você falou de atender todo tipo, né? Todo tipo de pessoa. Isso é importantíssimo. Eu aprendi na Caixa. Na Caixa, eu sempre falo isso, na Caixa a gente entendia miserável e milionário, quase que ao mesmo tempo. Você acabava de atender um pobre coitado ali que mal sabia o que era um PIS, o que a carteira dele de trabalho significava, e de repente chegava um investidor ali, né? Então você tinha que saber um pouco de tudo, mas independente de saber, é compreender, né, as pedras do caminho. Então, eu vi muitos prefeitos, muitos técnicos chegarem lá na superintendência e saírem de lá super frustrados, porque muitas vezes a visão do engenheiro era técnica. Ele falava assim, olha, CBQU tem que ter tanto de espessura. Você olhava e pensava assim, o que é isso? O que é isso que eles estão falando? Olha, a drenagem tem que ser assim assado, tem que ter tanto disso, tanto daquilo, a titularidade tem que ser preto no branco. Não, mas essa escola aí já fazia anos que estava no nome da prefeitura. Pois é, mas não é da prefeitura. Titularidade comprovada não é. Então você tinha que ter um jogo de cintura muito grande para poder ter paciência, para poder ensinar do comecinho, mesmo que você soubesse na teoria o que era, na prática, não vamos ver. Você tinha que ter paciência para fazer. E quantas obras aconteceram a partir dessa paciência que você falou aí, dessa flexibilidade que tem que ter, dessa resiliência que tem que ter, né, com o ser humano. Em qualquer ponto de atendimento, né? Não é só na política, não. É como tudo, na vida, né? No dia a dia. Como na vida, exatamente. Ô, Rose, mas e que mais que você acha que dá para trazer dessa experiência sua nesse período todo aí para governar uma cidade? Que mais que você quer trazer de experiência boa? Olha, não tem muito o que inventar, não. Embora hoje, né, a gente aí com essa inteligência artificial, isso tudo que está aí, pode agregar. Mas não adianta a gente querer inventar a roda. O básico mesmo de um município é você praticar a política tentando atender um pouco de tudo, né? Sabendo que você não vai atender a todos, mas você vai ter que priorizar, fazer um plano de governo bem feito, né? Olhar para infraestrutura, saúde, educação, a segurança, fazer aí o teu plano plurianual, colocar a população para participar dessas ideias, até para eles poderem cobrar e também entender as coisas que não podem ser feitas, né? E o porquê que não podem ser feitas, né? E tentar viver do financeiro do orçamento, porque não é do orçamento que a gente vive, né? O orçamento é uma previsão. Sim, né? Uma peça fictícia, Viver do financeiro, né? Torcer para pagar tudo que tiver que pagar e tratar de ir atrás de deputado e correr atrás de emenda, correr atrás de tudo que eles tiverem para oferecer. E o principal, eu não estava precisando de uma quadra, eu estava precisando de outra coisa, de uma academia. Mas aqui eu tenho essa quadra, pega a academia. Só que põe no teu bolso, porque não adianta também você falar assim, nossa, vou fazer uma obra faraônica, vou fazer isso, fazer aquilo. Mas escuta, você tem contrapartida para colocar? Porque o orçamento ele vem assim, uma quadra, 200 mil. Tá, o município tem que entrar com o quê? Vamos fazer o projeto. O projeto fica em 240, o município vai ter que entrar com 40. Tem 40 para entrar? Tem 40 para colocar? Porque se não tiver, muda esse projeto. Porque tem que caber no bolso. Agora, se a prefeitura, né, tomara Deus que ela tenha recursos para entrar com essa contrapartida, aí sim podemos aprimorar, podemos agregar, incrementar as obras da maneira que merece. Porém, a gente vai ter que ter o pé no chão, né? Pé no chão, cabeça às estrelas, sempre. Ô, Rose, né? O governo federal lançou recentemente o PAC Seleções, que era um novo formato do PAC, que o município colocava o projeto e havia uma seleção dentro do ministério, dentro de algumas áreas temáticas. Alfenas não teve nenhuma obra selecionada.
Falta o quê? Já que no estado de Minas são quase 800 obras, grandes obras, há um alinhamento aí do governo federal com o governo local do mesmo partido. Falta condição técnica, falta um departamento para elaborar esses projetos? O que falta para atrair obras financiadas pelo governo federal? Alfenas já foi contemplado em outras épocas com o PAC. O PAC geralmente são obras que têm muita intervenção, são obras grandes, né? Então, eu não sei se eles... Aí eu não posso falar para você, porque eu não sei o que ocorreu atrás dos bastidores, mas assim, eu não sei se eles entraram com projetos tangíveis, né, projetos que iriam realmente acontecer, ou se pediram uma coisa muito grande. Agora, é preciso que o município, embora seja PAC, embora seja recurso federal, o município tem que estar em dia. Sim. Ele tem que ter com o cadastro em dia, ele tem que estar com FPM líquido, tem que estar com todos os tributos em dia, porque senão, né, não rola, não. O Finisa não rolou porque chegou no final do ano, o que aconteceu no ano da reeleição? Apareceu 1 milhão de restrições. Sim. Restrições de tributos, e foi aparecendo aquele tanto de coisa no CNPJ da prefeitura. Sim. Até seria viável, era uma obra bacana, algumas até se concretizaram, não por esse recurso, mas se tivesse concretizado por esse recurso, era muito melhor, que sobraria dinheiro para outras obras, né? Por causa de cadastro. A gente tem que estar com o nome limpo, porque não adianta, viu, gente? Não adianta. Vai comprar uma televisão lá no Magazine Luiza com o nome sujo para você ver. Pode estar por uma promoção, você não compra, não. Então, tem que estar com tudo em dia. Primeira coisa que você tem que fazer, chegar e colocar o negócio em dia. Ô, Rose, você está se colocando como pré-candidata a prefeita. Uma mulher. Alfenas nunca teve uma mulher prefeita, nunca teve uma vice-prefeita. E a gente vê agora as mulheres, uma grande parcela da sociedade, cobrando e esperando mulheres candidatas para representar. É o momento das mulheres? Como é que você vê essa dimensão da mulher na política? A projeção tá aumentando, tá assim, exponencial. Eu acho que está aparecendo muito mais mulheres do que, vamos dizer, há uns 5 anos atrás, né? Talvez por essa divisão que tem que ter mesmo, né, nos partidos, nos candidatos, mas eu acho que as mulheres estão mesmo mais atuantes e mais conscientes de que elas podem agregar na sociedade, né? Eu não digo, eu não sou esse tipo de feminista que fala, nossa, mulher, não sei o quê. Não, eu acho que tem que ser os dois, acho que um precisa do outro, eu acho que um agrega muito na vida do outro. Eu não sou assim desesperada, não. Mas aí eu vou falar por mim. Quando eu fui para a superintendência, tinha 4 homens. E eu era a única mulher candidata. E tinha, para a minha vaga, tinha uns 12 homens. E só eu de mulher. E aconteceu, eu não tive medo. Mas você não acha que tem um toque especial a mulher quando governa, quando gerencia? Você não acha que Alfenas esse tem, um né? olhar... Porque ela tem um olhar minucioso, né? Mulher olha muitos detalhes, muita coisa ao mesmo tempo. Muita coisa. É o que eu acabei de falar. Falar com milionário e miserável ao mesmo tempo é 2 tempos. E você fala no mesmo tom, na mesma confiança que você tem que passar. Eu acho que a mulher está num momento muito bom. Acho até que vai melhorar. Mas estamos entrando devagarzinho aí. Ô, Rose, tem uma questão aqui que se fala muito na cidade, que é a relação dos pagamentos do Hospital Alzira Velano. Eu sei que você está lá como consultora, talvez você nem possa falar, talvez tenha alguma cláusula contratual, não sei. Mas você foi secretária de Fazenda, como é que você vê essa questão de pagamento, de equilíbrio, às vezes com outros fornecedores? Qual que é o que você acha que está acontecendo? Como é que equilibra isso? Bom, o recurso da saúde, ele vem do Fundo Nacional de Saúde, né? E vem para o Fundo Municipal de Saúde, passa também pelo Fundo Estadual de Saúde. A gestão da saúde em Alfenas é gestão plena. É uma modalidade de gestão que o município tem poderes
para fazer a divisão do dinheiro, seguindo uma contratualização que ele faz com os hospitais, a secretaria faz com hospitais, né? E aí ele faz a divisão segundo o contrato que cada hospital tem. Seria tudo maravilhoso se viesse dinheiro para o total do meu contrato, mas tem o teto, porque o SUS ele não tem dinheiro para pagar toda a demanda da saúde, né? Então ele faz uma série vamos dizer assim, ele faz uns acessórios, por exemplo, ele dá um incentivo para a produção, ele dá um incentivo, ele vai... É como se eu ganhasse o salário mínimo e o meu patrão não pode me dar aumento de salário, mas ele me dá um pouquinho de hora extra, ele me dá um auxílio transporte, ele me dá uma coisinha. Eu falo, mas não, mas o meu salário vale muito mais. Não, isso eu não posso te dar. A mesma coisa o SUS, ele não tem para tudo. Ele não tem para... Porque a demanda da saúde, gente, no mundo, aí não vamos falar ofensa nem Brasil, a demanda da saúde é interminável. Sim. Né? Então, o que acontece? Esse recurso vem de Brasília, tem o que é específico do Estado e cai aqui. Quando cai aqui, ele teria que fazer uma divisão mais equânime, de acordo com a contratualização. Só que aí, eles priorizam mais para o lado de lá, mais para o lado da Santa Casa, e isso não é mentira, isso não é proibido falar. Isso é público e notório, e isso é falado todos os dias, na televisão, em todos os lugares. E aí o que acontece? O Alzira é porta aberta, Sim. Ele atende tudo que aparece, inclusive da região, fica lá com toda aquela demanda e chega na hora de distribuir e fala, não, mas o hospital tem oncologia. Então, a oncologia, o percentual que atende oncologia é muito maior. É muito maior. Mas e o pessoal que ficou ali também? Na verdade, todos precisam, essa que é a verdade. E aí, o que foi acontecendo? Foi ficando uma dívida muito discutida, uma dívida muito controversa, muito que todo mundo pensa que sabe, mas não sabe. Hoje seria o quê? Um universo de quantos milhões? Eles falam até que já deu uma sanada boa, já teve em 40 milhões, já teve em 30 milhões, depois eles discutem e falam que pagaram de outra forma, e daí cai para 20 milhões, mas que tem a dívida, tem, que a divisão não é equânime, não é mesmo. Isso eu te garanto, porque já trabalhei lá, já trabalhei do lado de lá, presto serviço na Unifenas, e sei que a divisão não é a mais justa possível. E isso está no seu radar enquanto pré-candidata e sendo Com eleita certeza, prefeita. Temos que estar, tem que estar no radar, porque, gente, olha ali, vão lá para vocês verem um mundaréu de gente que está lá. A Santa Casa atende também, atende oncologia, atende. Mas se os dois atendem, então os dois também têm que ser atendidos. E o Alzira ainda tem um atendimento de trauma, quer dizer, acidentes estão... Nossa! O SAMU olha, direto... tirando a cardiologia, que não é Alfenas, vou te falar, nossa, a gente é o dia inteiro. É o dia inteiro, é tudo. Agora, então, cadê a gente... Ô, Rose, a gente estava falando de saúde, e a gente está Você falou da inteligência artificial, enfim, e a gente vê isso acontecer na rede privada. Como é que a gente consegue informatizar a rede pública? Às vezes a pessoa vai lá no PSF, tem que levar o cartãozinho do SUS, num papelzinho, aí transcreve a receita. Não poderia estar tudo informatizado? O que você pensa sobre isso? Olha só, hoje, por exemplo, eu estive ali na prefeitura, ali no setor de arrecadação. Agora que está sendo mudado, passado para a nuvem, porque a gente ainda está lá no tempo do servidor, nós estamos ainda muito atrasados, então precisa mesmo. Outra coisa que a gente precisa muito é na educação, muito. Então, eu imagino a gente ter um contato com o Google, imagino até porque já tive contato com umas pessoas da Google, que eles têm um contrato com alguns municípios no país, que
Todas as crianças das escolas, toda a carteira da escola tem um notebook, que ele é monitorado, ele vem com uma como que chama? Uma chancelazinha, um chipzinho que ele não... O acesso é restrito para determinados conteúdos. Sim, e não pode sair dali. Ele tá. não sai dali, Sim. ele é monitorado. Então, muitos municípios conseguiram isso, muitos municípios. E agora, com a ajuda dessa inteligência artificial, que é um avanço absurdo, a gente tem que acompanhar, tem que melhorar. Nossa, a parte de informática, a parte do acesso à informática no município está muito ruim, muito ruim. Ainda está muito atrasado. Agora, tem que ver também se isso é interessante, porque quando eu estive lá na secretaria, eu tentei fazer um app que chamasse, por exemplo, eu moro na rua tal, minha rua tem um buraco, eu entro ali naquele app, olha, a rua tal está com um buraco perigoso, assim, 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 assado, abertura do chamado em tal data, até tantos dias para responder. Mas ninguém quis, porque isso vai de encontro a, né, vai a questões que muitos não gostam, muitos não querem, eles querem um atendimento... A começar pelos vereadores, que adoram fazer... Atendimento presencial para falar que isso é que vai melhorar. Mas não é. Eles podiam ter colocado um ganho ali em cima disso, eles podiam ter agregado ali um valor, que eles falam, olha, vi o teu chamado, vou junto, tô lá junto para ver se a gente consegue... Ô, gente, claro que é assim. Imagina numa cidade igual São Paulo, será possível que é assim? Será que você vai no vereador e fala, conserta esse buraco para mim? Não é assim. Nós precisamos avançar mesmo. Esse é uma coisa que está no meu plano de governo, né? Como... Ô, Rose, falando em plano, provavelmente vocês estão se reunindo, discutindo um plano. Varginha está com todas as escolas municipais com energia solar. Existe um gasto... Você tira de gasto. Imagina, você gastar com energia, você tem sol, enfim. E aí a educação, muitas usinas lá, e a educação ambiental também, porque você fica falando para criança que é importante proteger o meio ambiente, mas dali a pouco você está consumindo um combustível, enfim. Alfenas não tem ainda escolas com autonomia energética, né? Não tem, Guilherme, mas é tudo uma questão de boa vontade. Isso não é complicado de fazer. Sabe por quê? Porque lá na Unifenas aparecia pessoas para vir e oferecer esse projeto quase que a custo zero, entrava com muito pouco. E depois o retorno disso é igualzinho a gente comprar para casa da gente uma fotovoltaica. Você investe, mas dentro de pouquíssimo tempo, nunca mais você paga conta de luz, paga só o mínimo. Então é só uma questão de boa vontade. E isso pode ter certeza que está no nosso plano de governo, porque isso é só uma questão de vontade de fazer. Sim. E é um avanço também, né? Tecnológico também, né? Ô Rose, a gente falava da importância da mulher na política ao ponto que a gente também vê um aumento da violência, né? Casos que Alfenas às vezes vira notícia nacional com violência doméstica, inclusive envolvendo autoridades. O que você acha que dá para fazer para reduzir a violência ou acolher essas vítimas? O que falta? O que a gente pode avançar? Olha, esses dias eu fui num culto, numa igreja lá no alto lá do batalhão. E a pastora falou muito nisso, e eu fiquei ouvindo, primeira vez que eu tinha ido num culto, fiquei ouvindo a pastora falar muito sobre violência doméstica, sabe? E isso ainda é uma coisa que a mulher sofre demais com isso, e muitas vezes por dependência financeira. Muitas vezes ela não apanha, ela não sofre esse assédio só porque... ela quer, ou porque ela é apaixonada pelo marido, ou porque ela se sente inferior, não. Muitas vezes é por dependência financeira, é para assambarcar os filhos, para poder dar o de comer para os filhos, para poder, né, manter a casa em funcionamento. E aí ela se deixa levar e ela volta atrás, muitas vezes, por esse motivo. Mas eu acho que o que falta mesmo é continuar divulgando, continuar fazendo igual essa pastora fez, falando o tempo inteiro, ensinando elas a terem autoconfiança e acreditar numa proteção do Estado, acreditar nela mesma, que ela pode tocar a casa dela sem aquela violência. E respeito, tem um velho ditado que fala assim, a assombração sabe para quem aparece, né? Se você impõe um respeito, se você tem uma autoconfiança, se você tem uma postura,
Olha, fica incongruente. A pessoa chega e fala assim: não vai dar para me conviver com essa mulher, ele não vai aguentar, porque ela é séria, ela leva a coisa séria e ela aprende a ter domínio da situação, mas é de partir o coração. Quantos casos ainda temos E é uma disso? violência muito democrática, né? Todas as classes, todo mundo está sujeito a... Todas, a gente não vê na televisão jogador de futebol famoso, Sim, sim. quantas coisas, né, gente? Quantos assédios, tudo, no trabalho, Sim. né, profissional, no lar, muita coisa. Ô, Rose, e você sendo eleita prefeita, como é que vai ser a composição do governo? A maioria vai ser mulher? Como é que vai ser esse critério? Vai ser gente técnica? O que você pensa para governar? Não, eu não penso isso, a maior parte vai ser mulher. Eu penso muito em querer fazer, em acreditar que vai dar tudo certo. E eu acho que toda secretaria tem que ter um técnico, tem que ter um técnico que conheça. Não quer dizer que ele é o majoritário bambambam, não, mas que vai nos auxiliar. Agora, se eu tiver né, ali com 10 mulheres e 5 forem muito boas, Vai ser elas. vão ser elas, mas nada de preferência. Eu prefiro quem é bom. Ótimo. Quem é bom para a gente agregar. Ô, Rose, como é que a gente faz para gerar emprego e renda em Alfenas? Essa ideia de trazer indústria. A gente sabe que você tem uma disputa até, não vou dizer desleal, mas do ponto de vista logístico, tem Extrema, tem Pouso Alegre que está ali no eixo Fernão Dias. Tem. A gente viu agora a Heineken indo para Passos. Como é que a gente moderniza Alfenas, inclusive com o distrito industrial que existe? Como é que a gente gera emprego e renda? Eu acho que tem que ver muito a vocação da cidade, porque, olha, Pouso Alegre, por exemplo, eu sou de lá, e ali o que aconteceu, né? A velha história, ficar na beira da rodovia, no Fernão Dias, ali entra, passa, a logística está pronta. Extrema, então, nem se fale, encostada em São Paulo, né? E as outras cidades que estão aí ao longo desse caminho. Alfenas não tem essa logística privilegiada, mas Alfenas, eu acho que ela tem uma vocação que a gente não pode desperdiçar, que a gente tem que fomentar. Por exemplo, vocação que gera muito emprego, porque todo mundo fica pensando, trabalhar em grandes indústrias e empresas muito grandes é uma vida também, é um trabalho escravo, não é um trabalho muito maravilhoso, não, é o alto escalão, porque é um horário rigoroso, é uma coisa, é um robô. Você trabalha ali, e elas estão cada vez mais automatizadas, né? Também, né? Cada vez mais automatizadas, cada vez. Agora, quanta coisa a gente tem aqui em Alfenas por vocação? Festas, eventos, produção de produtos para esses eventos, para cidades vizinhas, né? Buffets, quanta coisa que a gente pode fazer aqui que gera uma mão de obra mais democrática, mais caseira, mas que a gente podia, sim, incentivar esse empreendedor. Sim. Né? Mas não quer dizer que a gente não vá buscar, vai buscar, mas se não tiver um incentivo fiscal, e olha, não é fácil mexer com essas grandes empresas, não, porque os incentivos fiscais, eles castigam. Ô, Rose, quando você fala da vocação, e você pontua muito bem a economia criativa, a gente tem 3, 4 grandes eventos que mobilizam muito a cidade, né? Mas nós não temos um parque de eventos. Como é que a gente faz a cidade virar uma economia, ter uma vocação, e a gente não tem um espaço hoje para receber 300 ônibus, 200 vans, que a gente pudesse acolher quem vem? Você sabe que tem no orçamento, na emenda federal, tem esse tipo de objeto? Exatamente para centro de eventos, muitas cidades conquistaram, Extrema tem um. Sim. Toledo, pertinho de Extrema, fez um tamanho de um rodeio lá, que é um parque de eventos. Sim. Isso aí é um recurso federal que a gente pode buscar, principalmente se a gente vocacionar e assumir essa vocação de eventos em Alfenas, o turismo, esses lugares lindos que a gente tem aí para fazer pousadas e ajudar nesses projetos, no incentivo para isso. Nossa, a Rose lembra muito bem. Extrema, na verdade, o parque de Extrema é um parque multiuso, né? Você tem a área do rodeio, Sim. Você tem o teatro, você tem a área para caminhar, você tem lá
o viveiro de mudas. Então, assim, tem um evento que é pontual, final de semana, mas ao longo da semana a população utiliza aquele espaço, né? Não é uma coisa, um pátio, não monta fica um palco. Fechado. Ele é, né? Todo mundo usa daquilo ali, né? Ele não fica fechado só para aqueles eventos. Ô, Rose, a gente está vendo agora uma epidemia de dengue no país todo, Alfenas também. O que falta? O que a gente precisa trabalhar com relação à dengue? Nossa, essa dengue veio judiar, né? Ela veio colocar a cereja do bolo, porque a gente nem tinha sobrevivido ao Covid, sobrevivido assim, esquecido, saído, né? né? Essa pandemia horrorosa que foi e que nos fez tão mal, inclusive para a economia, porque a economia de Alfenas ainda está recuperando, mas a passos pequenos, miúdos, o tamanho do estrago que a pandemia causou na nossa economia e também nas vidas, que essa não tem como retratar, né? E agora veio para acabar de judiar, né, gente? E eu acredito também, eu estava comentando, mas daí é uma crença, que as pessoas ficaram com a resistência baixa, porque dessa vez a dengue está atacando de uma maneira mais eficaz, né? Ela está mais violenta. E aí, a gente sabe que vem recurso do Estado para poder combater, né? E eles falam muito nessas soluções caseiras de manter tudo limpo, manter terrenos limpos, manter as casas limpas, e fica aí essas misturinhas da internet que põe vinagre em cima das coisas para o mosquito não morder e tudo. Mas tem que ter uma campanha mais abrangente, mas, sobretudo, esse aí é a parte profilática, né? Agora, a parte de tratar... Nossa, como está faltando, porque olha, os PSFs eles tinham que estar mais preparados para isso, tinham que estar mais disponíveis, porque nós estamos num momento praticamente pandêmico também, né? Então tinha que estar aquela UBS lá do Pinheirinho, eles tinham. Eu sei que eles estão trabalhando, porque eu fui lá, eles estão trabalhando sim. Eles estão internando as pessoas para tomar soro. Internando não, elas entram lá, ficam ali umas 3 horas. Uma sala de hidratação. Uma sala de hidratação. Mas, como é um tratamento simples, seria possível, do mesmo jeito que fizeram o hospital de campanha na época do Covid, seria possível também fazer nos PSFs, porque não tem um equipamento caríssimo, não. É uma hidratação mesmo, mas tinha que ter mais atendimento, que colocassem mais médicos, de uma maneira, uma contratação provisória, e como foi feito no Covid. Como foi feito? Porque nós estamos vivendo um momento difícil e a população fica sem saber o que faz. Porque a gente viu aí até casos de morte de pessoas novas, né? Que precisam a gente precisa dar esse apoio para a população, né? Muitas vezes não é nem tão grave, mas o indivíduo que chega lá, ele precisa ver um médico ou um enfermeiro, ele precisa olhar ali e falar, não, pode ir embora, toma isso daqui. Até as próprias farmácias, gente, tá faltando soro. Tá faltando soro, né? Repelente. Então, assim, precisa, sim, a Alfenas está precisando de uma busca de bater lá em cima e falar, olha, nós estamos precisando de dinheiro e vamos investir provisoriamente, é uma coisa transitória, agora mesmo acaba as chuvas e a coisa melhora, mas por enquanto tinha que ter um tratamento de choque agora nas UBS e nos PSFs em geral. Ô Rose, como é que a gente faz para aumentar o vale alimentação dos servidores? Acho que é um vale de menos de R$100, né? Acho que a gente podia fazer um incentivo, né? Porque aumento deve ser uma palavra proibida, mas é muito pouco. Né? É muito pouco, e isso não onera tanto assim. Podia sim fazer mais convênios com os supermercados, de uma maneira que eles vendessem, né, um pouco, desse um desconto e a gente transformasse isso em mais valores. Precisa mesmo, precisa, e desde muito tempo que é isso, muito tempo que é muito baixinho o valor. Salvo engano, é 75 ou 95, então, não sei, vou pedir para a produção confirmar. Uma cesta básica custa R$130, uma boa cesta, não é boa, maravilhosa não, mas uma cesta que vai aí 2 pacotes de arroz, que vai um pacote de açúcar, 2 quilos de feijão, um pacote de pó, então uma cesta básica mais ou menos, né, assim, que atende uma família não tão grande, ela custa R$130. Gente, o que a gente faz R$75?
não compra nada, não O preço compra da carne, nada. o preço do pãozinho. Do pãozinho, nossa, não tem São coisas jeito. diárias, O né? ovo mesmo subiu, tudo tem subido, né? Sim, Então, assim, quer dizer, sempre subiu, né? A gente sempre sim. escuta que subiu. Mas precisa melhorar, precisa. Esse daí tem que ter um olhar carinhoso em cima desse ticket, viu? Eu não deveria ficar comparando, mas minha mãe mora em Estiva, que é do lado de Pouso Alegre. Minha mãe tá com o tempo de aposentar, ela tá evitando se aposentar, porque o vale alimentação de Estiva, que é uma cidade de 10 mil habitantes, é R$ 550. Que isso, que Então, maravilha. ela sabe que se ela aposentar, naturalmente ela vai deixar de ter o vale. Mas eu fico pensando, poxa, se Estiva paga R$ 550 de vale, Pois por é. que Alfenas não pode ter um Alfenas, vale? não, tinha que ter um estudo, vamos debruçar, vamos estudar, vamos fazer, nem que fosse para colocar quem tem renda de 0 a 3, tantos por cento do salário mínimo, e aí todo janeiro É porque o sobe vale, o salário mínimo, já sobe o vale o vale também. acaba virando um complemento de renda, né? É um complemento de renda. Então, precisava pegar a pirâmide dos funcionários, quem ganha de tanto a tanto, tantos por cento salário mínimo, quem ganha de tanto a tanto, tantos por cento, porque, gente, faz muita falta, Sim. né? Até porque o salário da gente não foi feito só para comer, né? Sim. A gente precisa de tanta coisa, de tantas necessidades. Então, se a gente tiver ali uma reserva para o básico em si, já ajuda muito, né? Eu tenho ouvido alguns servidores questionando, inclusive, um monopólio. Você pode gastar em apenas uma rede. O ideal é que a pessoa pudesse... Claro, todos os supermercados, Sim. fazer um convênio ali com todos os supermercados. Até porque tem uma questão de logística. Eu compro perto da minha casa, eu dou preferência, ou às vezes está em promoção ali naquele supermercado, eu quero comprar uma coisa nesse, uma coisa no outro. Sim, Eu não acho que seja ruim de jeito nenhum para nenhum comerciante. sim. Pagando em dia é ruim quando você não recebe. Ô, Rose, o último grande concurso foi 2015, 2016, na época do Maurílio. Tá precisando de um concurso público grande. O que você pensa sobre novos concursos? Na verdade, fica fazendo aí o PSI, fazendo o PSI vai dar uma remendada, fica 2 anos, fica 1 ano, depois renova mais 1 ano, e fica fazendo só processo seletivo interno. E o concurso está precisando ser feito, e um concurso bem feito, para a gente poder colocar bons profissionais com conhecimento, profissionais que estejam mesmo com vontade de fazer. Precisamos mesmo fazer, olha, na área jurídica, na área de trânsito, de segurança, da saúde, da educação, precisamos fazer. Precisa educação, então. Quantos professores que saem da pedagogia? Para você ter noção, a Guarda Municipal hoje está com 37 agentes. Dependendo da escala, você não tem gente para fazer os turnos. Quer dizer, e a Guarda Municipal ela tem cumprido uma missão muito importante, inclusive de prevenção. Segurança, né? A gente sabe, o Estado agora cancelou o último concurso da Polícia Militar. A gente sabe que se a gente tivesse um efetivo maior da Guarda Municipal, poderia estar atuando ainda mais, né? Sim. Há uma cobrança, inclusive, para ter policiamento na zona rural. E aí tem essa dificuldade. Se não tem concurso, não tem guarda. Eles não sabem se sopra ou se apaga o fogo, né? Porque quanta demanda tem daqui, tem dali, tem daqui. Agora estava vendo o carro ali na prefeitura antiga, porque está cheio de gente ali que precisa sair dali. Tem gente... Nossa, gente, que luta que tá. Precisa mesmo, precisa. Segurança está precisando mesmo. Ô, Rose, você fala do prédio da prefeitura, eu fico pensando, se apertar, se economizar, não dá para construir um prédio novo e centralizar toda a gestão? Dá para buscar recurso em Brasília, não dá? Não dá para buscar um recurso lá em Brasília? Congonhal tinha uma prefeiturinha desse tamanho, coisa mais feia que Deus depois no mundo. Eu entrei lá e falei, gente, não é possível que esse trabalho aqui. Agora, vai lá ver o Paço Municipal, coisa mais linda do mundo. Falei com o prefeito, falou, busquei em Brasília, recurso de Brasília. Precisa fazer um Paço Municipal aqui em Alfenas. Nossa, além da gente economizar muito, embora os aluguéis faça rodar a economia, fomente a economia, né, de alguma forma, né, gera moeda, gera, né, riqueza, a gente precisa de um prédio novo. Nossa, aquele prédio ali, coitado, né, ele tinha que virar museu e a gente fazer uma coisa não faraônica. Eu não sou a favor de obras faraônicas, aquelas obras maravilhosas. E aí, não precisa ser como a cidade administrativa em Belo Horizonte, pode ser. Deus me livre de elefante branco, mas uma coisa prática, acessível, moderna, sim, mas nada absurdo. Hoje tem construções, tem, né, uma arquitetura moderna aí, barata, não precisa nada de ser absurdo, mas com acessibilidade, com espaço para
para ter a prefeitura é uma engrenagem, ela precisa de ter secretarias próximas umas às outras. A prefeitura de Poços, o prefeito lá está construindo, ele usou uma modalidade curiosa, que ele pegou uma área do município e entregou para abater no valor da construtora. Fez a uma construtora PPP. vai poder depois comercializar esse terreno que é na região central, mas está lá construindo um grande prédio para quem vai a Poços ali próximo ao shopping, a rodoviária, um lugar, né, de fácil acesso, mas está lá construindo um grande prédio que vai centralizar a gestão. Ô Rose, a gente tem visto faltar água em Alfenas. A Copasa às vezes fala que é o gerador, mas no fim nós temos um problema que hoje a gente... O gerador fala que é a CEMIG fala que joga, não é com ela. E mas o fato é que nós só temos uma fonte de captação de água, que é o manancial do São Tomé. A gente precisa aumentar. Como é que faz para... Quando a gente fica falando esse monte de ação, a gente quer gerar emprego, quer gerar renda, quer gerar saúde, mas a gente só tem uma única fonte de água no município. Nós precisamos pensar também... coisa, né? Cidade dos lagos e a gente falar de água, né? Falar de nascente, de manancial, né? Você viu lá em Extrema, lá perto, o projeto que eles fizeram, que espetáculo, premiado, né? Referência mundial. De ter refeito as nascentes, né? Eles receberam um prêmio lá em Dubai. A gente vai ter que fazer um incentivo aqui nas nascentes, né? Para poder dar uma melhorada nisso daí, mas também fazer uma reunião séria ali com a Copasa e com a CEMIG, chamar o pessoal ali e fazer uma coisa séria, sabe, gente? Porque também esse negócio de ficar, essa promiscuidade, fica assim, não, eu já falei lá na Copasa, vai ver, vai acontecer. Não, é pôr o presidente sentado e falar, olha, eu quero saber o que nós temos aí para o nosso município e ficar em cima. Nós estamos precisando de gente para ficar em cima, sabe, Guilherme? Nós estamos precisando de técnico mesmo, para falar assim, ó, deixa eu te falar, a tua missão vai ser a água. Você vai trabalhar nisso. E é nisso que você vai buscar. Você busca solução no Brasil inteiro, você procura solução naquilo e trabalha naquilo. Não é um processo que você começa aqui, aí quando você sai daqui, eu passo você para o outro, fica lá, aí o outro, não, que lá não bateu com a minha ideia, não, o Guilherme estava fazendo uma coisa que não tem nada a ver. Aí sabe o que acontece? Ninguém termina entregando bastão. Bastão fica assim, ó, pra lá, pra cá, quando ele joga no chão o bastão. E tá faltando firmeza. Precisa. Pra negociar. E assim, acho que com o novo marco agora do saneamento, as prefeituras não estão tão reféns das estatais. A gente tá vendo rompimento de contrato, como foi Andradas, como foi Extrema. Pouso Alegre também houve uma tentativa, mas assim, há uma possibilidade, inclusive, que antes fala, não, se não é a Copasa, não é ninguém. A gente vê isso agora vindo na iniciativa privada, inclusive... Os monopólios estão aí, tudo meio que coçando a cabeça, né? E precisa, né, gente? Porque senão, gente, aqui, no mundo que nós estamos vivendo, o negócio tem que modernizar mesmo, e tem que tirar a mão de um só, porque pensa bem, fica tudo na mão de um dono. Aí você vai e já faz o teu planejamento da tua gestão toda assim, não preocupe com isso não, isso assim sempre foi assim, não, essa empresa é assim mesmo. Não, precisa de modernizar mesmo. Ô Rose, eu sei que você tem andado pela cidade, você tem participado de projetos sociais, você tem esse lado, né, da caridade, da solidariedade, e você deve se deparar com muitas situações de precariedade nas residências. Há um modelo de prédio, de colocar as pessoas em pequenos apartamentos, enfim. Minha mãe mora numa casa da Coab, Minas, e ela pôde ampliar, pôde plantar um pé de limão, enfim. Você não acha que o modelo ideal seria as casas baixas, a gente pensar em moradia popular? As pessoas têm te pedido isso? Você sabe que essa decisão de fazer prédios veio do governo federal, porque a construção é muito mais barata. Enquanto você faz uma casa, você faz 2 apartamentos, né? Então, para atender a demanda habitacional que era muito grande, o governo federal, e também um pouquinho de política, né? O governo federal, ele veio e implantou a ideia. Então, é muito difícil achar agora um conjunto habitacional de casas estilos da Coab. A última que eu inaugurei foi em Extrema. A última. Dr. Luiz que exigiu e tal, e ele conseguiu recurso para... Você lembra o nome do projeto lá? Era os Tenentes ou não? Dos Tenentes. Bairro Tenentes. E aí ele conseguiu esse recurso. Mas ele tinha contrapartida, porque a prefeitura lá é muito rica, então ele conseguiu recurso para apartamento e fez casa. Ele conseguiu essa exceção, mas o
município entrando com a contrapartida, e ficou muito arrumadinha as casas. Agora, isso que você falou, ainda tem situações de miséria, ainda tem situações, eu vou muito nas casas, vou nos predinhos também, ainda tem situações que realmente tem pessoas que precisam, mas ali é uma estruturação, aí é o olhar feminino mesmo, aí ali é uma estruturação, porque ali as mães, os pais muito sofridos, as crianças muito sofridas, eles têm que ter uma estrutura familiar mais forte, tem que ter uma intervenção social ali, sabe? Não só material. Não só porque às vezes você resolve o problema material, mas a pessoa não tem estrutura social. Tem muito caso de alcoolismo, muito caso de droga, muito caso de criança jogada, largada, muita coisa que precisa de uma estruturação social. O trabalho social tem que caminhar junto, e isso a Caixa sempre falava. O trabalho social caminha junto com a engenharia. Sim. Porque se você não tiver um amparo, e isso é um trabalho do Estado, né, gente? Porque é o Estado que tem que dar esse tipo de eu acho que a igreja também tem que dar, mas o Estado ele tem que dar esse acompanhamento. Por exemplo, quando eles fizeram aqueles prédios lá, o que aconteceu? O governo federal pagou, um síndico pagou a parte do condomínio ali 1 ano para manter o condomínio. 1 ano. E foi embora. Gente, qual condomínio, tendo dinheiro ou não, que sobrevive sem um síndico, sim, que sobrevive sem um recurso? Síndico, tudo bem, é fácil de eleger um síndico, mas ele precisa de recurso para tocar aquilo ali, né? Então, o governo federal, ele foi instituir uma coisa moderna, uma coisa que, né, até colocou mais pessoas juntas, atendeu em maior quantidade a necessidade habitacional, mas a parte social tem que ser tocada. Ela tem que ter um contrato assinado. Não digo que seja o governo federal tocar, mas ele começa e o município termina. Tem que ter um recurso do município para dar uma assistência social em cada prédio de apartamentos. Não estou falando específico nenhum aqui, não. Eu estou falando no Brasil inteiro. Tem que ter um acompanhamento. Um acompanhamento social, de educação, de saúde, agente de saúde, de limpeza, de segurança. Segurança, porque tem muita droga, criança ali junto com droga, criança vendo até, né, imoralidades ali, que precisava ter o quê? O que precisava ter ali? Assistência social, né? Então, realmente morar numa casa é muito melhor do que, porque as pessoas conseguem aumentar, conseguem fazer seu jardinzinho, sua hortinha, né? Eles vão ajeitando, vão ganhando dinheiro, vão cobrindo, né, a garagem, cobre a lavanderia. Leva até a sogra para morar junto. Leva até só cria uma galinha e tal. Só que é o seguinte, o governo federal, ele impôs esse, sim, modelo. Mas é um modelo muito para as grandes capitais, que você tem uma dificuldade de áreas, né? Quando você fala num prédio, eu posso colocar... Mas não é só a área, é o financeiro mesmo. Também. É bem mais caro, a estrutura é mais cara, né? Mas pode discutir isso, né? Porque claro, dos modelos que a gente tem visto, a gente, sim, sabe que tem gente tem que dividir o orçamento nisso, colocar isso no nosso projeto, no nosso plano de governo. Ô, Rose, a gente tem aos domingos em Alfenas a feira, comercializa muita coisa, mas a gente vê também muito desperdício, muita gente às vezes até pedindo. Você não acha que a gente poderia aproveitar melhor as áreas que a gente tem do próprio município para criar horta, para criar coisas comunitárias para a população, produzir, ter contato com um alimento saudável? E como a gente assiste isso direto, né, na televisão, quantas, sim, cidades que tem esse projeto? Alfenas já teve também esse projeto de horta comunitária, mas é aquilo que eu te falei, Guilherme. Você vai ser responsável pela alimentação doméstica, por essas hortas comunitárias, nos prédios, nos conjuntos. A prefeitura vai dar a semente, alguém vai acompanhar a distribuição disso, mas é aquilo que eu te falei. Se eu te der esse bastão, é esse bastão que você vai começar a meiar e terminar. Agora, começa uma coisa, não, acorde ali, não, acorde o outro, e vamos correr atrás do que
do que é prioridade, né, eleitoreira. E aí termina que não se cumpre muitos projetos bacanas, sim, muitos projetos que a gente vê dar certo nos outros municípios. Né? A gente tem que clarear esses projetos e fazer acontecer. Né? Ô, Rose, aí eu vou puxar um pouquinho a sardinha pro meu lado. Eu sou ambientalista, eu brigo com ferrenho mesmo com relação às árvores. Alfenas não tem árvore, as poucas que tem estão sendo cortadas. Nós precisamos de um plano de arborização para a cidade. A cidade precisa ficar mais verde, mais agradável. Você vai na Getúlio Vargas, não tem uma flor. É o cartão postal, né? Então, assim, o que precisa fazer? A gente não tem um jardineiro, alguém que cuide, que pense a cidade, né? Tem que fazer algumas fazendas do tipo daquela que o Lucimar tem lá. Você já viu? Sim, conheço. Você conhece lá, né? Ele, nossa, como cresceu aquele negócio dele em relação a mudas de árvores, ele fornece, sim, inclusive, ele ajuda o reflorestamento. Agora, tem que ser dividido por bairros, né? É outro trabalho, é outro projeto que tem que ter começo, meio e fim. Porque não é difícil conseguir essas mudas, esse reflorestamento. Não é caro. É caro, Guilherme? Não. Não é. Ainda mais se você pode criar um municipal. viveiro A gente pode fazer convênio com institutos federais, sim, com tantas faculdades aí que, nossa, pode nos fornecer tantas coisas, mas é aquele negócio. Não é um projeto que acontece sozinho. Mas aí, Rose, eu acho que falta também, agora eu vou encaixar uma pergunta aqui, essa boa relação com as universidades. Né? A gente tem um Edson Velano que pensou uma universidade, que é um cara à frente do seu tempo, que a gente pouco valoriza o professor Edson. A gente tem a Unifal agora completando 110 anos, mas o município não dialoga, o município não vai lá bater na porta do reitor e falar: reitor, vamos fazer uma pesquisa, eu vou te pagar o estagiário. Não falta um pouco de interação com essas grandes universidades? Faltam convênios, sim. Convênios e contratos com alunos, com professores, com estagiários. A gente poderia fornecer estagiários para lá. Isso eu sei porque eu estava lá na Unifenas, como sim, fazia falta. Como fazia falta uma interlocução entre município, né? Gente, a Alfenas só tem a ganhar se a gente conseguir fazer esses convênios. Só tem a ganhar se a gente for neutro, imparcial, mas impositivo também, né? E fazer tudo o que puder fazer para melhorar. Tudo. Agora, tem que acabar com essa politicagem, essa coisa de se não fizer isso, não vou fazer aquilo, não fez aquilo, não votou do fulano. Então, como é que cresce? Vamos ficar em detrimento de uma política de cidadezinha pequenininho o resto da vida. Ô, Rose, me permita dar uma sugestão para o seu plano de governo. Não dá para a gente criar um conselho da cidade que a gente reúna todas essas lideranças para discutir, para não ficar aquela coisa isolada, que é só o prefeito, é só o secretário, é só o vereador. A gente não precisa ter uma coisa coletiva que as pessoas... Plebiscito mesmo, uma reunião de câmara, que todos um conselho que a gente tenha lá, o reitor... Com certeza, Guilherme. As pessoas são pouco participativas, elas deveriam participar mais do governo e tem que ter um incentivo para as pessoas virem. Porque sabe o que acontece? Você põe carro de som, você põe aviso na rádio, você põe aviso na televisão, você põe isso aqui. Se não tiver assim, tem que ter um comprometimento mesmo, a vontade de muitos líderes para poder acontecer, porque senão você vai e monta aquilo não chega no fim. Mas há uma descrença por parte da população quando ele fala para determinada autoridade que a pessoa fala, escutou de um lado e soltou do outro, né? Então, assim, falta também esse cuidado, uma escutativa com a população, né? Tem que ter um personagem em cada papel. Tem que ter um personagem para representar cada papel. Agora, está aqui o papel do ambientalista. Não tem você para representar, não tem uma pessoa que entenda, não tem uma pessoa que goste para representar. Aí eu pego e ponho lá no projeto. Melhorar o ambientalismo na cidade de Alfenas. Checklist. Check. O que adiantou? Nada. Me toca muito. Hoje a cidade tem 3 secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Clima e nós não temos Semana da Água, Semana do Meio Ambiente. Nós temos 3 secretarias. Não é por falta de secretaria, né? Gente, deixa eu trazer para você, Rose, uma outra coisa que toca muito, que é importante para a cidade de desenvolvimento econômico. Recentemente foi inaugurada a Perimetral Oeste.
muitos anos se falando também na Perimetral Leste, que é aquela coisa saindo do Gaspar Lopes, Capivama, até... Mas é uma obra complexa, uma obra de valor caríssima, né? Mas você acha que... Não podia ter entrado no PAC? Mas qual que é o caminho? É escrever o projeto? É buscar o Senado, os deputados? Sim, porque é uma obra que vai desafogar e trazer... Uma obra grande, tem que ter um corpo de engenheiro fazendo o projeto. E aquilo que eu falei, sempre adaptando o projeto no recurso. Não adianta você inventar um projeto que você não vai ter recurso. Mas, se você apresentar um recurso e colocar toda a utilidade desse recurso, tudo que vai crescer, que vai fazer desenvolver e fazer a coisa técnica, drenagem, asfalto, ciclovia, viu, Rose? Ciclovia, muita árvore. Muita árvore. Não adianta. Aí você faz aquele projeto bem feito e vai concorrer com os outros municípios. Abriu o PAC, estamos juntos. Inclusive inclusive investimento internacional, né? Pois é. Pode buscar. Pois é. Coloca aí, anota aí, Rose, na Vamos sua... anotar. Rose, anotar no meu plano. Faltou alguma pergunta? O que você gostaria de falar que eu não te perguntei? Fica à vontade. Tem algum tema? Olha, acho que foi bem abrangente, acho que você falou de tudo um pouco, né? Falamos da vocação de Alfenas, falamos de infra, falamos de ambiente, de governo, de gestão, né? De dinheiro. A única coisa que eu quero concluir é falar para você que eu estou com muita vontade, muita vontade. Eu já, graças a Deus, eu cheguei numa altura da minha vida que eu já cumpri não a minha missão, mas o que me foi... As tarefas dadas. As minhas tarefas de mãe, de esposa, de profissional. E agora eu estou com muita vontade de vir trazer para Alfenas um pouco do que eu sei, juntar com o que muita gente sabe e a gente fazer Alfenas despontar, fazer Alfenas valer, né? Nesse novo tempo aí que a gente está vivendo e com a ajuda de Deus, a gente conseguir fazer um bom governo como pré-candidata. Você quer deixar uma mensagem final, mandar um abraço para alguém? Um abraço para todos os alfenenses e vamos torcer e rezar para que tenhamos dias melhores. Um grande abraço. Rose, muito obrigado por ter vindo, por ter agradeço, trazido suas Guilherme. ideias. Eu que agradeço. Desejo sorte. Pessoal, nos assistam aí, nos acompanhem nas redes sociais. Esse foi o Pod, seu podcast de política.